sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Lideranças Diversas. O podcast é realizado por Automotive Business. Eu sou a Paula Braga, CEO do Automotive Business, e o podcast também ele tem patrocinadores especiais. Então eu queria agradecer aí a Bosch, a Lear, ao Grupo ABG e a Mercedes-Benz por nos apoiarem aí nessa iniciativa. E aqui você vai conhecer histórias de pessoas, lideranças diversas, fantásticas, que vieram aqui para te inspirar, para trazer muitos insights. Então nós vamos trazer aqui pessoas negras, PCD, LGBTI+, pessoas 50+, a gente vai trazer aqui de tudo um pouco e muitas vezes elas vão estar aí em eixos ao mesmo tempo, aí se enquadrando. Então você vai ter muita inspiração aqui nesse nosso podcast. E hoje a minha convidada, eu acabei de aprender o nome dela, é Gisela e não é Gisela. Então para você que trabalha aí na BASF, já fica a dica. A Gisela Pérez, ela é gerente sênior de pesquisa e desenvolvimento de Performance Materials South America. Acertei? Acertou, perfeito. Muito bem-vinda, Gisela. Obrigada, eu agradeço desde já pelo convite para um assunto acho que tão importante quanto falar de diversidade, principalmente diversidade na liderança. Então, agradeço o convite e espero que a gente continue com esse bate-papo super agradável. Ai, vai ser muito bom. Eu já quero entender como aquela menininha que veio lá de Cascavel, nasceu em Cascavel. Não, eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo, foi para Cascavel. Fui para Cascavel, meu pai era engenheiro agrônomo, se mudou quando eu era muito pequena. E eu sempre gostei muito dessa parte técnica, de exatas, né? Quando você é criança, você tem a matéria preferida, né? Eu gostava de matemática. Quando eu cheguei no segundo grau, eu falo segundo grau que denuncia a minha idade, né? Porque hoje em dia é ensino médio, eu comecei a ter contato com física, com química e falei, poxa, eu gosto dessa área de exatas, né? Eu era aquela criança que gostava de fazer experimentos, então eu tive aquele laboratório de química, misturei as coisas, misturei... Aquele joguinho que vinha com um monte de coisa. Aquele mesmo. Mas eu, ao mesmo tempo, gostei muito de física, né? Eu cheguei a colocar, por exemplo, na época a gente não tinha balança digital, aquela balança de ponteiro mesmo, no elevador, para testar as leis da gravidade, mostrar que quando acelerava mudava o peso. Então, eu sempre gostei disso, gostei de conhecer como as coisas eram feitas. E aí, quando chegou aquele período, e agora? O que eu vou estudar? Né? Que é difícil para um adolescente, eu entrei bastante cedo na faculdade, com 17 anos. Olhando as opções, eu pensei, puxa vida, eu queria trabalhar na indústria, né? Eu quero fazer coisas, desenvolver coisas, criar coisas. E acabei indo estudar engenharia química. Então, eu passei no vestibular, na época, na Universidade Federal do Paraná, fui estudar em Curitiba, que era relativamente próximo, 500 quilômetros da cidade onde minha família morava, né? E me apaixonei pelo curso. Então, eu realmente joguei na loteria e ganhei, né, nesse ponto. Então, eu gostei muito do curso que eu fiz. E depois disso, meu sonho continua assim, quero trabalhar com essa área, quero trabalhar na indústria química. E eu comecei a aplicar para processos trainees, né? Na época era uma coisa bastante comum, várias empresas grandes tinham processos trainees. E eu acabei passando, na época, no processo da Rodia, né? E vim morar em São Paulo. Então, eu me formei, eu lembro até hoje, no dia 17 de dezembro, a Universidade Pública sempre tinha questão de greve, era sempre calendário bagunçado. Recebi a ligação, olha, você foi aprovada no processo seletivo, começa dia 9 de janeiro em São Bernardo do Campo. Ai, que delícia! Né? Então, foi a questão de voltar para minha casa, contar para minha mãe, fazer minhas malas, mudar tudo e vim de mala e cuia para São Paulo, onde começou aí a minha carreira na indústria. E como foi a experiência de começar assim, longe da família? Eu morei longe na faculdade, né? Então tem um período de aprendizado, é uma parte engraçada no começo, quando você é adolescente, você não conhece todas as consequências, então eu falava, vou morar fora, né? Vou ser independente. Depois de acho que um mês o que eu queria era estar morando com a minha mãe e com os meus irmãos. Não sabia do perrengue. Né? Não sabia do perrengue, mas eu já tinha tido essa experiência prévia, mas começar numa cidade grande que nem São Paulo sempre é mais difícil, né? Eu lembro até hoje, naquela época não tinha Waze, eu tinha que chegar no endereço, era o guia de São Paulo. Páginas amarelas, né? Páginas amarelas. Então foi uma experiência interessante, mas acho que gerou bastante aprendizado e eu me adaptei muito fácil, assim, eu gosto muito de morar em São Paulo. Eu brinco, se não fosse o trânsito e um pouco de violência, para mim São Paulo é perfeita, né? Eu sou uma daquelas pessoas que gosta de morar aqui, né? Então, eu me acostumei facilmente, me habituei com a cidade e eu sempre gostei muito do que eu fiz, do meu trabalho, né? Então, eu comecei falando um pouco aí da minha carreira, sempre trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento. Tive uma época da minha carreira que eu trabalhei em operações, mas também muito próxima à fábrica, com a parte de tecnologia.
de produção. Né? Comecei como trainee na parte de engenharia de processos de extrusão de compostos. Né? Então, uma coisa bem específica que eu conhecia pouco, né? Porque a faculdade de engenharia química é uma faculdade que ela te prepara com conhecimentos gerais, mas não com processos específicos. Eu tinha feito um estágio numa empresa química também, que tinha esse processo de extrusão, então conhecia um pouquinho, mas não tinha me preparado para todos os desafios. Mas de cara foi uma coisa que eu gostei bastante. Gostou tanto que você ficou 24 anos. Tá, 24 anos. 24 anos. É engraçado que, em função de diversas aquisições que foram super boas aí para a empresa e para a minha carreira, então eu comecei a trabalhar na Rodia, um tempo depois essa unidade foi adquirida pela Solvay, e depois esse business foi adquirido pela Bacio, já vão fazer agora 5 anos, né? Então hoje eu falo 24 anos de carreira, 24 anos de Bacio, né? Mas passando por várias áreas, sempre nesse mercado aí de plásticos de engenharia e de materiais de performance. E 24 anos é muita coisa, né? A gente percebe que tem muita transformação aí, seja de mercado, né? Seja de conteúdo, seja no modelo de gestão, enfim. Quais foram os principais desafios que você teve ao longo desses 24 anos cheios de transformações? Acho que é interessante quando você começa, primeiro desafio, quando você começa a trabalhar numa fábrica, poxa, eu cheguei lá com 22 anos, uma menina, né? Então você tem que conquistar o seu espaço. Você tem que convencer as pessoas, muitas vezes tem gente com mais experiência que você, com conhecimentos diferentes. Então, acho que o primeiro desafio foi conquistar meu espaço, mostrar para que eu vim, do que eu era capaz, como eu podia ajudar o negócio, como eu podia ajudar a organização a crescer, ao mesmo tempo que eu ia aprendendo essa tecnologia nova, né? Aprendendo um caminho novo, aprendendo a trabalhar de uma maneira diferente. Então, acho que esse foi o primeiro grande desafio, né? Acho que outros desafios que a gente tem hoje em dia, eu vejo hoje, eu tenho 3 filhas, né? E eu vejo a facilidade que elas têm para trabalhar com tudo que é ligado à informática, né? Então agora eu tenho um grande desafio também de acompanhar toda essa evolução, então de trabalhar com AI nos projetos, e acho que a gente tem muitos desafios. A gente tem trabalhado muito hoje com inclusão na equipe, de achar boas pessoas, quando a gente fala de Brasil, a gente tem desafio na área de tecnologia, às vezes a gente não tem tanto investimento quanto a gente gostaria, tanto apoio, né? Então tem um grande desafio. O que é muito legal, que eu posso falar nesses 24 anos, é que eu trabalho numa área que eu nunca deixei de aprender. Então tem projetos, eu falo, nossa, puxa vida, 24 anos trabalhando aqui e eu não sabia disso. Eu estou sempre aprendendo, sempre me atualizando, sempre conhecendo uma coisa nova. E acho que é super legal, né? Você trabalhar para vencer obstáculos, vencer desafios e propor soluções novas. Então isso sempre me motivou bastante a continuar. E acho que a coisa mais gostosa que tem é você trabalhar com o que você gosta, né? Não, isso é fundamental, né? Para você ser feliz, você falou uma coisa muito legal, que você ganhou na loteria quando descobriu, né, que você tinha acertado em cheio aquilo que você escolheu. E isso acho que traz, né, essa sorte, ela vem com você na caminhada toda, né? A gente percebe que você fala com o olho brilhando, assim, do que você faz. Isso é muito legal. E acho que uma coisa legal, né? Meu trabalho, eu acho que ele agrega valor, né? Claro que no meu negócio específico, mas quando eu conto o que eu faço para as minhas filhas ou para os meus amigos, às vezes eu conto, o pessoal fica meio com sono, não entende direito o que eu estou falando, o que a Gisela está fazendo lá, mas eu gosto, eu desenho no papel, guardanapo de restaurante, não, aqui tem um projeto, a gente fez isso, tal, aquilo, mas eu acredito que meu trabalho agrega valor, né? E eu tenho orgulho disso, porque eu trabalho para que a química cresça, para uma química sustentável, que torne um mundo melhor, né? Então, eu tenho orgulho de poder contar isso e tenho orgulho de fazer parte desse crescimento e desse aprendizado. E você falou 2 coisas interessantes que eu quero puxar aqui. A primeira dela foi a inteligência artificial. Como que a inteligência artificial tem impactado hoje em dia o seu dia a dia? Acho que uma coisa... Eu trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento, né? Toda vez que você começa a trabalhar num projeto, você precisa conhecer o que existe já, né? O que foi feito. A minha unidade de negócio, ela é global, né? A área de pesquisa e desenvolvimento é global. Então, a gente sempre tem 2 bancos de dados, vamos falar assim, para consultar. Patentes externas, revistas, publicações. E antigamente você ia lá, procura fazer uma pesquisa, abria. Patente, de vez em quando, é difícil de ler, de entender. E hoje você fala assim, poxa vida, eu quero desenvolver um produto com essa finalidade, com essas características. E a inteligência artificial, ela já te ajuda
puxar todos os dados, a resumir, a te mostrar quais são os caminhos de interesse. Então, dentro, mesmo para materiais externos, para materiais internos. Isso é uma coisa bem simples, né? Falando em inovação, o que é a grande aposta da BASF e de várias outras empresas? A inteligência artificial ela vai ajudar a gente a acelerar a inovação, a encurtar caminhos, né? Porque hoje a gente tem colocado tudo que a gente faz em bancos de dados. E a gente vai treinando esses bancos de dados para que eles consigam dar respostas mais rápidas. Então, enquanto você no passado começava um experimento, fazia vários experimentos exaustivos, ia trabalhando, variando, mudando, com a inteligência artificial você consegue já mapear um pouco mais e ir com mais precisão e mais velocidade para esse resultado final. Então, isso eu acho que é uma coisa super, super bacana, né? Então, veio mais para agregar, porque a inteligência artificial ela trouxe assim, um medo em todo mundo, que, nossa, chegou, a gente vai perder emprego, não vai. Eu acho que é uma mudança, né? É uma mudança que você precisa se adaptar, mas certamente ela traz muitas oportunidades. Eu tenho uma filha que quer estudar animação, e ela se colocou exatamente essa questão que você colocou. Ela falou, mas como será que a inteligência artificial vai afetar essa carreira? Será que a animação eu consigo continuar desenhando, a inteligência artificial vai desenhar por mim? E isso traz uma reflexão do que ela pode fazer e eu acho que como utilizar como ferramenta. Então a gente tem que utilizar como ferramenta e se você conhece e consegue usar, você consegue aplicar no seu trabalho e para mim é uma grande característica de diferenciação. Então, otimiza um tempo absurdo e aumenta a produtividade incrível. Muito. E aumenta a eficácia também, principalmente nessa área de desenvolvimento. E a gente sempre fala, né, sua filha ficou com essa dúvida, mas o ano passado eu estava no SXSW, que é um festival de inovação, e muito se falou dessa história, principalmente de quem trabalha com arte, né? E se tem uma coisa que a inteligência artificial ainda não faz muito bem, não dá para substituir, é a criatividade, né? Então, com certeza. Eu acho que nesse ponto aí, ela ainda tem um caminho bem aberto. Se bem que falam que parece que 90% dos trabalhos, dos empregos que existem hoje, né? Não vão mais existir daqui 10, 15 anos, tem tudo que se traz aí, mas no fundo é isso, né? Tudo vai se transformando. Vai se transformando. Vão ser evoluções, né? Evoluções. Quando a gente começou a trabalhar, eu fui ter computador quando eu estava na escola. As pessoas não contavam com isso, e isso é uma ferramenta e um aliado. Hoje ninguém imagina trabalhar sem uma simulação, sem uma planilha, sem um banco de dados. Eu acho que vai fazer parte... Você ia pesquisar na Barça, né? Ia pesquisar na Barça, isso mesmo. Não tinha Google. Não tinha Google. Tinha que ir lá na biblioteca. Agora, eu queria falar daquele segundo ponto que você tinha citado lá, que é a diversidade. Você tem 3 filhas, e eu acho que elas devem ter um orgulho imenso, né, dessa sua carreira, desse teu jeito de conseguir equilibrar tudo, porque não é só a carreira que tem aí, né? Não é fácil hoje a mulher ser bem-sucedida, ter uma família, né, equilibrada, você conseguir dar conta dos filhos, dar conta de você, dar conta da saúde, dar conta da família, dar conta de tudo. E no final das contas, você conseguiu. E você já me contou aqui, já me deu um soprinho de que você também é um bom exemplo lá para todas as mulheres que trabalham, para mostrar que é possível. É possível você ser uma executiva, você ser mãe e você ter todo esse equilíbrio. Eu acho que essa é uma parte super legal da minha vida, né? Quando você decide ter filhos, primeiro que ninguém está, acho que, 100% preparado, né? Você não sabe como vai ser ter filhos. Né? Quando eu decidi ter filhos, minha filha mais velha vai fazer 16, eu tenho aquele medo, como isso vai impactar a minha carreira? Mas a maternidade me fez de mim uma profissional melhor. Porque quando você tem filhos, você tem mais obrigações, me ajudou a planejar melhor o meu tempo, a trabalhar em coisas que agregam valor. Então, foi positivo. Claro que a gente tem essa correria do dia a dia, mas acho que uma coisa bem interessante, né? A gente se adapta, né? Da mesma maneira que a gente falou, como vai ser com a inteligência artificial? A gente se adapta. E acho que isso é uma característica legal das pessoas que são flexíveis. Assim, você vai se adaptando, você vai dando um jeito, um dia você busca, um dia você chega atrasado na escola e é chato, mas no outro dia você compensa. Então, para mim foi uma coisa muito legal e que nunca me impediu de ter uma carreira ou de ser reconhecida ou de continuar trabalhando. Bem pelo contrário, eu acho que me faz ser uma pessoa com mais empatia, de entender melhor os problemas dos outros, a conversar, a entender. Todo mundo tem um filho que fica doente, acho que na pandemia foi muito difícil para todo mundo, mas a gente se adaptou também, né, e conseguiu passar e vencer esse obstáculo. Então acho que para mim é um motivo assim de muita felicidade pessoal. Então eu acho que eu consigo aliar, né, essas duas coisas. Claro, sempre vai ter um momento que uma pesa mais, você corre de um lado, corre do outro. E tudo bem, né? Tem uma viagem, mas faz parte, né? Depois a gente se ajusta e se adapta. E é muito legal você trazer isso, porque você estava me falando no comecinho uma coisa muito interessante sobre isso, que é
as empresas hoje elas estão mais preparadas para acolher uma mulher que vai ter um filho e que está pensando em carreira e como administrar e fazer um planejamento adequado. Isso eu não enxergo mais como um ponto de discussão, pelo menos nas grandes empresas que são realmente preocupadas com diversidade, igualdade e equidade e inclusão. Né? Eu tenho exemplos na minha equipe de pessoas que foram de uma moça que trabalha comigo e que foi promovida para gerente estando grávida. Então, isso nunca foi um impedimento. Ela está grávida, faz parte. Está grávida, vai ter nascer o filho, vai sair de licença, a gente vai dar um jeito e ela vai voltar, né? E ela vai voltar com base nessa experiência que eu tenho melhor ainda, mais completa, mais feliz, né? Então eu acho que isso não é um impedimento nenhum, né? Então eu acho que é um ponto, para minha carreira foi um ponto que me ajudou a trabalhar melhor, a me organizar melhor. Então, claro que ela me obriga a organizar melhor, né? Você passa a ter compromissos que são diferentes dos que eu tinha antes, mas me ajudou bastante. Mas é legal esse teu ponto, porque a sua organização fala que, na verdade, o fato de você ter que gerenciar tudo faz com que você foque mais naquilo que você precisa de fato entregar ali, porque você vai ter que, né, depois dar conta do outro pedacinho e assim vai se equilibrando, né? Isso eu achei muito legal. Mas você teve um momento muito especial na tua carreira, que foi em relação à fábrica. Isso, eu acho que tem duas coisas bem legais assim para contar da minha carreira, que são momentos que me marcam até hoje, né? A primeira, quando você estuda alguma coisa ligada à química, tem sempre o nome de alguém, né? A lei de fulano, a lei de tal, né? É verdade. E uma coisa bem legal, acho que a primeira que me marcou muito foi quando eu trabalhava ainda como engenheira de desenvolvimento, foi ter tido uma patente, né? Uma patente com o meu nome. Que legal! Então, do que? Conta. Era o desenvolvimento de um processo produtivo diferente, né? Bem ligado, era um processo produtivo de um produto para aplicações sem carga, mais lubrificadas, direto do processo de produção. Então foi uma coisa bem interessante. Depois essa patente primeiro do processo, depois uma patente de aplicação. Então para mim foi um super motivo de orgulho. Falar, poxa vida, né? Demais, eu estou desenvolvendo uma coisa nova, né? Então acho que foi um primeiro momento assim que me marcou muito na carreira, né? O segundo momento que acho que me marcou muito na carreira é quando eu realmente assumi. Eu tive lideranças menores, coordenações, mas quando eu assumi uma gerência, você sempre dá aquele friozinho na barriga, né? E agora, será que eu vou dar conta? Porque a responsabilidade aumenta muito, né? Porque eu vejo a minha posição hoje como uma posição de facilitadora, né? Então eu tenho que garantir que as pessoas da minha equipe, elas tenham os recursos adequados, elas consigam conduzir os projetos dela da melhor maneira. E o terceiro projeto, assim, acho que uma terceira coisa que me marcou muito, que foi a construção de uma fábrica, né? Então eu trabalhava nessa unidade do Batistini de plásticos de engenharia, trabalho há muito tempo, e logo depois da aquisição a gente apresentou um projeto, né? E isso foi muito interessante, porque a gente ainda não era conhecido dentro da nova empresa, e a gente apresentou um projeto de produzir uma das matérias-primas lá no Batistini, né? Uma matéria-prima, a principal matéria-prima da cadeia da poliamida 66, e a proposta era ter uma cadeia de valor unificada, que agregasse valor, um processo mais sustentável, que melhorasse a logística, até de fornecimento para os nossos clientes. E quando a gente apresentou esse projeto, ele foi aceito, né? Então eu participei aí do comitê de direção desse projeto. E foi super legal você ver uma fábrica sendo construída do zero, num greenfield, como a gente chama, num gramadão, né? Você ajudar a bolar como isso vai ser feito, qual tecnologia que vai ser utilizada. Nessa época a gente não tinha essa tecnologia aqui na região. Então foi a equipe que trabalhou comigo, né, a gerente do projeto, também foi uma mulher, acho que isso foi uma coisa legal. E a engenheira de processos também foi uma mulher, também da minha equipe de desenvolvimento de processos, né? Então elas chegaram aí para a Coreia para conhecer as fábricas que a gente tinha lá, entender a tecnologia, entender como isso se adaptava à nossa realidade. Então a gente aprendeu muito, a gente desenvolveu tecnologia, que é uma coisa que eu acredito muito. A gente construiu a fábrica do zero, é uma fábrica produtiva, uma fábrica que contratou pessoas, então a gente tem mais pessoas. E quando a gente construiu essa fábrica, a gente colocou um ponto muito importante, né? A gente já tinha essa questão de inclusão e de diversidade, de equidade. E a gente queria trazer mulheres para a operação. Então a gente contratou, na época, foi mais de metade do efetivo de operadores, mulheres, né? Que não é uma coisa comum.
E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu uma parceria até com o Senai na época, a gente deu um treinamento de processos químicos, e hoje, cada vez mais, essas mulheres, elas permearam na organização. Então tem mulher que hoje já está no laboratório, e já está no escritório, e a gente continuou mantendo e promovendo isso. Então isso acho que é um motivo de muito orgulho, assim. Eu lembro quando teve a estreia, né, vocês participaram lá, tiveram lá com a gente. Aí, a B sempre está em tudo. Comemorando, né, celebrando. Então, quando teve lá, eu fiquei super orgulhosa. Tipo, olha, eu ajudei a construir isso, né? Mostrei foto dos meus filhos, olha que legal. Né? Eu acho que é uma maneira de você fazer a diferença, né? De agregar valor para a empresa, de agregar valor para a região. Né? Então, eu fiquei muito contente, muito feliz nessa época, e eu acho que o mais legal, né, que quando a gente pensou nessa fábrica, a gente ainda tem mais ideias, eu ainda não posso falar, mas assim, ela é o começo de vários pequenos outros projetos que a gente quer para tornar aquele lugar um lugar cada vez mais legal para trabalhar, mais competitivo, uma produção mais sustentável. Então foi só o começo aí da sementinha, das ideias do que a gente tem pela frente, mas acho que foi super legal, assim, não é que nenhuma das minhas filhas, mas mora é uma filha também, no meu coração, né? É um motivo de muito orgulho. Né? Quinta, porque você também tem lá a sua patente. Tem a patente e tem a cachorrinha também, né? Então são 6 filhinhas aí, né? Vamos estar disputando ali tudo isso. Mas que legal, né? Porque não é fácil, a gente fala muito sobre como a gente aumenta a diversidade dentro do setor automotivo, né? Principalmente de mulheres, né? Como que a gente aumenta a presença feminina nas empresas. E é muito legal a gente ver uma fábrica, né, liderada aí também por mulheres e, de alguma forma, preocupada em trazer mulheres para dentro do processo. Totalmente. Né? Existia muito essa visão, né, de fábrica, de ser um trabalho pesado. Primeiro que todas as fábricas grandes, elas são muito preocupadas com ergonomia. Né? Então não é um trabalho pesado. É um trabalho que você tem que conseguir fazer, mas você está respaldado, né? Então, esse discurso não é um discurso nem que cola mais, né? Tem até algumas atividades que a gente fala, poxa vida, as mulheres prestam até mais atenção, elas são mais delicadas nesse assunto, às vezes manuseio de algumas coisas em laboratório. Né? Então, isso aí acabou sendo uma coisa natural. E eu acho que uma coisa muito legal que eu tenho hoje no meu dia a dia, né, e isso quando a gente fala de evolução, né? Trabalhar em empresas que fomentam a diversidade, eu consigo ver a minha própria evolução. Né? Como eu era... que demais, há 24 anos. 24 anos atrás, como eu fui criada numa outra geração, as coisas que eu tinha e como eu aprendi. Eu acho que hoje, trabalhando com esse assunto, eu sou uma pessoa melhor, mais esclarecida, mais aberta. Então isso fez bastante diferença. Né? A BASF, vou dar um exemplo que eu acho que é muito legal, ela tem 5 grupos de afinidade, né? E tem um grupo que é bastante recente, que é o de novas gerações, né, que a gente não falava antes, mas ela tem um grupo que é o WIB, que é Women in Business, que é para tratar de inclusão de mulheres, tem o BIG, que é para tratar da inclusão de pretos e pardos, Be Different, que é do LGBTQI+, né, e o grupo de PCDs. Então, acho que isso assim, é super importante para a gente. E a gente, especificamente, a BASF tem várias unidades de negócio, a gente decidiu a partir dessa iniciativa, que tem vários aliados, então as pessoas que querem trabalhar nesses grupos de afinidade, elas se voluntariam. Né? Na nossa unidade de negócio, a gente decidiu, falou, vamos reforçar ainda mais, né? A gente quer trazer diversidade. Mas por que a gente quer trazer diversidade? Não é para sair bonito na foto ou no podcast, é porque eu realmente acredito, a empresa realmente acredita, que você ter diversidade te traz criatividade e te traz inovação. Então, a diversidade de gênero, de raça, de pensamento, de origem, de preferências. Né? Então, eu realmente acredito que isso faz com que as pessoas pensem de maneiras diferentes e gerem mais ideias. Né? E isso levou a nossa organização de RH e a nossa liderança local a lançar um projeto, acho que bem interessante, que a gente chama de identidade, né? Justamente de inclusão, diversidade e equidade. E esse projeto também tem... ainda não tem os 5 grupos de afinidade, mas tem os 4 tradicionais de mulheres, LGBTQI+, pretos e pardos e PCDs. E a gente inclui um 5º grupo que é bem interessante, que é o grupo de líderes. Né? E eu me candidatei como aliada, então a gente chama de aliados, né? As pessoas que estão nesses grupos voluntariamente trabalhando, porque elas estão dedicando um tempo a mais, né, para participar aqui. E eu me candidatei como aliada para ser a responsável, a sponsor pelo grupo de líderes, né? Que legal. Que acho que esse é um ponto bem interessante, né? Porque os líderes
tiveram muita dificuldade para conseguir trazer essa inclusão. De vez em quando a gente tem dificuldade de entender, dificuldade de achar os profissionais com a capacitação, de entender como a gente pode trabalhar, como a gente pode se relacionar. E tem sido um trabalho bem legal, porque a gente tem dentro desse grupo pessoas que se aliaram a esse grupo sendo líderes e que não eram líderes, que nunca nem tiveram experiências de liderança e vão compartilhando. Que legal. E isso vai gerando uma série aí de ações e discussões. Cada grupo de afinidade desses promove algumas ações. Dentro desse grupo que eu trabalho de líderes, a gente viu muito uma dificuldade, de vez em quando, poxa, a gente quer incluir, mas a gente tem dificuldade de recrutar, de conhecer, de trabalhar com as pessoas. Então, a gente tem trabalhado muito com a questão, por exemplo, de estagiários, né? Porque o estagiário, mesmo que ele não tenha, às vezes, uma formação, pode ser até um estagiário técnico, mas a empresa dá essa formação para ele durante o período de estágio. Então, a gente tem tentado recrutar cada vez mais estagiários, tem feito algumas parcerias, aí, um projeto com universidades da região, para que elas conheçam a empresa, para fomentar esse conhecimento. Então, tem sido um trabalho aí bem legal. A gente tem feito ações com a liderança para falar de empatia, de comunicação não violenta, discutir pontos e dúvidas que todos nós temos como seres humanos para entender como a gente pode fazer para incluir. Então tem sido também um aprendizado aí bem legal e uma coisa que você fica, né, orgulhoso. É uma coisa que eu gosto muito quando eu vejo a geração das minhas filhas, né? Isso já é meio natural para eles. Não é uma coisa. Mas é isso que eu ia te perguntar. Você acha que essa liderança ela tem essa dificuldade porque é uma questão cultural, porque a gente carrega um pouco isso? Você tem eu acho que se tem reinventar. 2 pontos. Tem um pouco uma questão cultural. E tem uma questão que ainda é forte no Brasil, que é uma questão histórica, socioeconômica, né? Que às vezes as pessoas não tiveram acesso, né? Então, poxa vida, eu sou privilegiada, meus pais puderam pagar uma escola particular, eu consegui passar no vestibular, estudei numa universidade federal, né? Quanto custa uma universidade de engenharia química por aí, quantas pessoas podem fazer uma universidade, né? Então, eu me considero privilegiada. Eu sempre tive uma família que me incentivou a estudar e eu acho que eu tenho que retribuir isso, né? Quanta gente que não teve essa oportunidade em função do contexto que ela nasceu, que ela cresceu. Então a gente tem trabalhado bastante para dar as oportunidades e acho que é muito legal, porque se você está só com pessoas que pensam igual a você não aprende, você não cresce, você não evolui. E quando a gente fala de inovação, as ideias diferentes, quanto mais perfis diferentes você tiver, mais ideias diferentes a gente vai ter. Então, poxa, a gente tem um problema, como que a gente vai resolver? A pessoa que tem uma gama de experiências diferentes, ela vai dar uma ideia diferente, né? E isso vai ser super legal para chegar numa solução diferente, fora da caixa. Melhor, né, também. Né, e é interessante completa. ouvir você falando isso, porque você trabalha com isso diretamente. E você traz um feedback, assim, de que na prática funciona mesmo. Porque o maior discurso de diversidade é justamente esse, né? A diversidade, ela é casada com a inovação. Casaram, né? Então, totalmente. Para você ter uma empresa que inova, você tem que ter pensamentos diversos. Mas é interessante quando a gente pega um exemplo claro de alguém que está vivendo isso na prática e que traz resultado e que a gente tem que cada vez mais, eu acho, que olhar com muito cuidado para a diversidade, principalmente num momento delicado que a gente vive, né, onde a diversidade vai sendo questionada em alguns países, né, os Estados Unidos aí com o Trump, enfim, e as empresas vão seguindo uma onda que a gente sabe que tem muito a ver com negócio, com política e tudo mais, e que fogem dessa raiz que é essência de uma empresa que quer crescer, né, que é a diversidade. Então, é muito legal você trazer isso aqui, porque eu acho que mostra que, de fato, esse é o único caminho para quem quer inovar. É o único não caminho. Tem jeito. As pessoas que não olham para esse lado, elas se acomodam, né? É muito fácil trabalhar com quem pensa igual a gente. É muito fácil. É muito fácil, porque você não tem desafios, você não tem conflitos, mas você também não tem coisas novas, né? As pessoas que são muito parecidas, elas pensam da mesma maneira, elas vão enfrentar uma solução, um problema da mesma maneira. Então, acho que o que é legal é trazer. E eu acho que também é um pouco do retorno, né? Que a gente tem que dar para a sociedade aqui, como pessoa e como empresa. Sem dúvida, é uma responsabilidade social de cada um. Né? Então, acho que faz parte aí do nosso trabalho. Mas você falou de conflito e, ao mesmo tempo, você trouxe uma outra coisa que é você se sentir facilitadora hoje, né? Então, não é fácil você gerenciar conflitos. Como que você se coloca como facilitadora aí de conflitos? Como que você vê e encara esse desafio aí como gerente hoje? Porque esse é um aspecto bem, né, ligado a uma gerência, alguém que está com uma equipe. Com certeza. Eu acho que uma coisa muito importante
para quem tem uma equipe, para quem vai ser um gerente, primeiro você precisa gostar de pessoas. Exato. Se você não gosta de pessoas, você está no lugar errado, é melhor você trabalhar como um contribuidor individual e também tudo bem, não tem problema nenhum. Tem gente que tem esse perfil que não quer esse tipo de trabalho. Mas isso foi uma coisa interessante, porque quando eu comecei na minha carreira técnica, eu falei, você é expert, né? Eu vou saber tudo, você é a pessoa que mais sabe desse assunto. E as coisas foram crescendo, e quando você vai crescendo, aprendendo mais, parece que você vai querendo mais desafios, até que quando eu fui convidada para assumir uma posição, eu vi que a coisa mais legal que podia acontecer não era eu ter um projeto de sucesso, é uma pessoa da minha equipe ter um projeto de sucesso. Né? Quer dizer que eu consegui ajudar, ou a gente brinca, ou ao menos não atrapalhar, né? Para que ela consiga ter os recursos, para que ela consiga ter as ferramentas, para que ela consiga ter sucesso. Então, eu vejo isso como um líder. O sucesso do líder está no sucesso dos projetos dos liderados dele. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo, eu gosto de pessoas. Então, eu tenho com todos os meus diretos e até indiretos. Agora, os diretos, assim, sei lá, um ponto mensal que a gente fala, o que nós vamos conversar hoje? Do que você quiser. Né? A gente pode conversar de projeto, pode conversar de algum problema pessoal que você está enfrentando, a gente pode conversar de que séries legais tem na Netflix para a gente assistir no final de semana. Então a gente tem sempre um bate-papo muito aberto. Uhum. E eu sempre tento tratar as pessoas com empatia e me colocar no lugar delas. Né? Uhum. Então, puxa vida, e se isso fosse comigo? Né? Isso eu estou falando do lado que são flores. Né? Claro que, de vez em quando, numa posição de liderança, tem momentos que você precisa cobrar, você precisa dar um feedback mais difícil. Construtivo. Isso, para mim, foi um grande aprendizado. No começo, o pessoal falava, mas você é meio mãezona, né? Você gosta de abraçar. Eu falei, não, mãe cuida, mas também dá uma bronca quando é necessário para colocar. Mãe educa. Né? Para colocar nos eixos, né? Então, é uma coisa que eu tento fazer, assim, mas sempre com muita sinceridade e acho que exatamente da maneira que você falou, de uma maneira construtiva, né? Eu enxergo como oportunidade de melhoria. Então, tem uma coisa que deu errado, o que a gente pode fazer diferente? E a gente tem que ter um plano, né? Claro. Para tratar esse assunto. Então, mas eu acho que com bastante... estando bem próximo, acho que isso é uma coisa importante para um líder, né? Estar próximo das pessoas. Essa foi uma grande dificuldade, eu brinco ainda... Acho que todo mundo da nossa geração teve essa dificuldade. E na época de pandemia, né? Porque pandemia, a gente ficou muito tempo em casa e falava, poxa, a gente fazia às vezes reuniões, a gente explicava de um happy hour virtual, né? Cada um na sua casa, porque faltava aquele papo, aquela integração. Né? E a pandemia para as lideranças também foi cruel, né? Porque o líder estava lá um pouco sozinho também, né? Foi cruel. Tendo que achar soluções. Foi para todo mundo, mas num aspecto assim, né? E tem um dado aqui que eu queria até trazer, ó, que foi de uma plataforma dos Estados Unidos, Papers Wall, que fala que 95% dos jovens admitem que relaxam no horário de trabalho, entre outras coisas, né, que não seguem as políticas corretas dos jovens, né? Então, a gente estava falando aqui, você trouxe muito essa história de, né, ter os estagiários, estar trazendo mais gente, ter parcerias com universidades. Como que você vê, que habilidades que você busca nessas pessoas para ser bem assertiva na escolha, né, dessas pessoas para o ambiente de trabalho? Porque não está sendo fácil, pelo que parece, está dizendo essa pesquisa. Eu acho que a primeira coisa, tem uma mudança, né, na geração em como as pessoas enfrentam as coisas. Eu tenho uma filha de 16 quase em casa, né, então eu tento pensar muito o que ela gostaria, como ela pensa, né, e pensar nisso. Algumas mudanças que eu vi, eu comentei. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei, nossa, eu quero trabalhar numa multinacional química, isso é um sonho. Hoje em dia eu vejo os jovens aí da área de tecnologia querendo ir para outros mercados, serviços, finanças. Eu falo, como é possível? Eles não querem trabalhar numa indústria? O que faz com que a indústria seja atrativa para esses jovens? Como a gente mostra a importância da indústria para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento tecnológico. Então eu sempre tenho isso em mente. Então eu tento mostrar o lado legal, né, de trabalhar numa indústria, as coisas legais que a gente pode fazer e como essas ferramentas que hoje circulam essa faixa etária estão presentes e podem contribuir, como as ideias que eles têm podem contribuir para o nosso dia a dia. Então eu sempre tento mostrar isso, trazer isso de uma maneira mais presente. Que legal. Eu tenho duas perguntinhas para fazer finais e uma tem muito a ver com esses seus 6 filhos, que eu acho que você já realizou muito sonho aí. Já tem muita gente, muita coisa aí, muito legado já deixado aqui no mundo, mas falta realizar algum sonho? Tem algum sonho que a Gisela tem aí dentro, assim, que fala, esse eu ainda quero? Eu acho que... Não só do lado profissional, acho que no do lado pessoal, minhas filhas ainda são pequenas, né? Então eu quero vê-las continuando a estudar, se formando. Ter seus netos. Ter meus netos na hora certa, né? Eu acho que isso faz parte, mas eu ainda acho que eu tenho bastante coisa para entregar no meu trabalho, né? Então hoje, quando eu penso em trabalho,
E quando eu, na área de pesquisa e desenvolvimento, a gente pensa, poxa, quais são as soluções para a gente fazer um mundo melhor, né? Então, quando a gente pensa hoje num projeto, o que a gente pensa? Poxa, como que a gente vai ter um projeto que seja uma solução para essa demanda técnica, mas que seja um projeto mais sustentável, né? Então, toda vez que eu consigo fazer isso, alguém da minha equipe faz isso, eu falo, puxa, isso é legal, né? Então, eu ainda acho que eu tenho um caminho pela frente, acho que eu tenho bastante coisa para trabalhar, para oferecer. Acho que outra coisa legal quando você trabalha como gestor é participar da formação das pessoas, né? Eu vejo pessoas, eu estou preparando, eu estou pensando, poxa, se um dia eu me mexer, for para outro lugar, quem vai estar no meu lugar? Como essa pessoa vai crescer? Como eu posso ajudar essa pessoa a chegar no meu lugar? Então, acho que são conquistas, né? Do lado pessoal, eu sou uma pessoa que adora viajar, então tem muito lugar ainda no meu mapa para conhecer. Então, qual é o lugar, aquele dos sonhos que você ainda não foi? Olha, eu tenho uma parte aí da Europa que eu não conheço, Noruega, Dinamarca, que eu gostaria bastante de conhecer, né? Tem uma parte aí que eu não tive oportunidade. Também gostaria de ir para assim, um sonho assim, Maldivas. Nunca fui. Deve ser lindo. Não fui também. Tá na minha lista. Tá na minha lista, então tá na minha lista. Então essa é uma coisa que eu gosto muito. Eu brinco, esse ano que passou, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Disney com minhas filhas e família em geral. Então foi super bacana, né? Foi super legal, foi uma realização pessoal aí, super divertido para todo mundo, a gente aproveitou bastante. Mas acho que tem bastante coisa ainda, eu vejo que eu ainda tenho um caminho pela frente, acho que eu estou no meio ainda, então ainda tem bastante coisa para fazer. Os 40 a gente sempre fica lá no meio já, né? E vamos começar de novo, começa aos 40 a vida, né? Mas eu acho que é bom porque você tem uma maturidade um pouquinho maior. Eu falo, eu gostaria de saber o que eu sei aos 40, quando eu tinha uns 20, né? Mas esse é o segredo da vida, esse né? É o segredo da vida. Se desse isso, a gente não aprenderia tanto, então, acho assim, que é né? uma fase legal, aí, bastante coisa aí pela frente, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal, para continuar conquistando. Que demais. E pra gente finalizar, uma mãe, né, de 3 meninas, e que tem aí, né, tantos sonhos para desenvolver pessoas e tudo mais, vamos pensar nas mulheres, que recado você daria para as mulheres que querem, né, pensar numa indústria química, numa indústria automotiva, enfim, por que elas têm que vir para cá, o que elas devem fazer, como se preparar, como acreditar num sonho de chegar assim tão longe igual você chegou? Acho que uma coisa que eu sempre digo para todo mundo é assim, estudem. Assim, é uma coisa, eu valorizo muito o estudo. Eu me formei, depois eu fiz cursos internos, fiz curso de Black Belt, fiz pós-graduação, depois eu fiz MBA, mesmo com filho pequeno em casa. Então, assim, claro que nem sempre a gente tem as oportunidades, mas estudem. Você não pode fazer uma faculdade, faz um curso técnico, né? Isso já te encaixa no perfil, te abre um monte de portas. É uma coisa que ninguém tira de você. Então, tendo a oportunidade, acho que estudar assim, eu gosto muito de estudar, então eu sou suspeita para falar, mas isso ninguém te tira, né? Isso vai te preparando cada vez mais. Então esse é o primeiro conselho que eu dou assim, para qualquer pessoa, principalmente numa área técnica. E eu acho que vai atrás, assim, pensa qual é o seu sonho. Poxa, eu gostaria de trabalhar com isso. Se dedica, vai atrás, procura no estágio, procura conversar com pessoas do ramo. De vez em quando você não conhece, mas quem conhece? Sempre tem um amigo de um amigo que trabalha numa indústria. Então, acho que é procurar um pouco e ir atrás daquilo que você quer, né? E depois tem uma questão, eu acho que é super importante. Se você conseguir trabalhar numa coisa que você gosta, você vai ser muito mais feliz. E você vai conseguir se dar aquele algo a mais. Então, acho que sempre que possível, tente trabalhar naquilo que você gosta. Ninguém não gosta do que faz 100% do tempo, né? Sempre tem aquela atividade que é mais chata ou mais burocrática, isso faz parte. Mas se você gosta do que você faz... o caminho é mais fácil, menos espinhoso. Então, procure trabalhar assim, estude, vá atrás do que você quer, procure trabalhar numa coisa que você gosta, que te faz feliz e em que você acredita, né? Então, assim, você tem que trabalhar num lugar onde você tem os valores alinhados com os valores daquele lugar. Então, isso também torna o trabalho muito mais fácil. Muito bom. Gente, chegou ao fim nosso podcast, mais uma edição do Lideranças Diversas. Hoje eu tive o prazer de conversar com a Gisela Pérez. Eu adorei seu nome. Obrigada. Se escreve Gisela, né? Mas a gente fala Gisela. E Gui, podem me chamar de Gui. Podem chamar ela de Gui, né? O prazer foi todo meu. Obrigada obrigada por levar adiante, acho que um assunto tão interessante e tão importante para os dias de hoje, para as empresas como um todo. Eu que agradeço, você está nos ajudando a fazer essa diversidade, a expandir dentro desse setor. Ela é gerente sênior de pesquisa e desenvolvimento, Performance Materials, South America da BASF, achei chiquérrimo.
Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu espero que todos vocês aí sigam nos assistindo todos os episódios que a gente já gravou, todos que a gente vai gravar daqui para frente. Essa é uma realização de Automotive Business. Eu sou a Paula Braga, CEO da Automotive Business. Apresento esse podcast com meu coração aqui quentinho, porque eu adoro todas as histórias que a gente traz para cá. Queria agradecer as marcas que acreditam também nessa nossa iniciativa, a Bosch, a Lear, o Grupo ABG e a Mercedes. Super obrigada por estarem aqui com a gente. Eu queria também agradecer o Marcos Ambroselli, que é quem edita esse programa, a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Chibruski, o Guilherme Schildberg. E queria lembrar que vocês também aí devem nos seguir em todas as nossas redes sociais, não esqueçam. E não esqueçam também que vocês podem ouvir esse podcast em todos os agregadores e também no YouTube. Então a gente espera que vocês tragam toda a audiência aí pra gente, tá bom? Eu também não posso deixar de agradecer o Learning Village, que nos cedeu esse espaço tão incrível aqui. Então fica aí a dica também para vocês conhecerem mais sobre o Learning Village e até a próxima!